Olá, meu dileto internauta, uma boa noite para você, para toda a sua família. Espero que você tenha tido assim um dia abençoado, um dia de vitória, de triunfo. E agora mais uma noite que está se iniciando, e nesse começo de noite eu aproveito para levar até o seu coração uma mensagem da palavra do nosso Deus. O nosso programa é um programa da Assembleia de Deus da rua 25 de dezembro, número 627. E os nossos cultos acontecem todas as terças, quintas e aos domingos, sendo que nas terças o nosso culto tem início às 19 horas e 30 minutos, assim como também nas quintas. Aos domingos o nosso culto tem início às 19 horas. E nós temos ainda no domingo pela manhã uma reunião da Escola Bíblica Dominical, onde tratamos de assuntos específicos, e a nossa reunião começa às 9 da manhã. Você é o nosso convidado e para nós seria um prazer tê-lo conosco para participar de algumas das nossas reuniões. Muito bem. O nosso grupo de juniores estão preparando um grande encontro de juniores que irá acontecer nos dias 21 e 22 de setembro. Passando esse próximo final de semana, no outro, nós teremos um grande encontro com os nossos juniores. É a confraternização dos nossos juniores. E você é convidado especial para estar conosco. Amanhã à noite nós temos um grande culto com a participação dos juniores de todo o nosso campo. Faz parte das preparações para este grande encontro, esta grande confraternização dos dias 21 e 22. É muito bom nós orientarmos os nossos juniores e encaminhá-los a servir a Deus, a conhecer a Deus, a amar a Deus, não é? E é muito importante isso. Tendo em vista que a nossa vida, ela não consiste apenas do lado material, precisamos também cuidar do espiritual, e para tanto nós incentivamos não somente os nossos juniores, mas o departamento infanto-juvenil da igreja, juniores, adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens, todos esses grupos, eles têm as suas reuniões específicas, têm aula bíblica dominical, e o objetivo é treiná-los, prepará-los para que eles possam ser os nossos sucessores. Então, está aí os nossos trabalhos. Quero dizer também ao meu internauta que a nossa programação, o nosso programa aqui é ao vivo. Você pode participar da nossa programação, se assim o desejar, mandando a sua mensagem, conectando aqui com a Jaguari, pelo site www.tvjaguari.com.br, e assim você poderá participar da nossa programação. Seria um prazer muito grande receber uma mensagem da sua parte, seria sim uma satisfação enorme. Portanto, você tem a liberdade de interagir conosco. Muito bem, a minha Bíblia está aberta aqui no livro dos Salmos, e eu quero comentar em alguns minutos sobre o Salmo 15. O Salmo 15 tem um título que diz assim: o verdadeiro cidadão dos céus. É um dos salmos de Davi. E o Salmo 15, ele começa da seguinte maneira: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração.
aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure, com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Aqui está, meus diletos, o Salmo de número 15, dando aqui os requisitos a serem preenchidos para aquele que quer ser um cidadão dos céus. Ser cidadão aqui nesta terra, existem algumas exigências, existem alguns requisitos a serem preenchidos para que você possa receber um título de cidadania. Para você receber um título de cidadão cosmopolense, existem algumas exigências, existem alguns requisitos que você deverá preenchê-los para que você receba um título de cidadania, ou cosmopolense, paulinense, limeirense, nogueirense, enfim, qualquer título de cidadania. Para você alcançá-lo, não é assim de qualquer forma ou de qualquer maneira. Tem que ter algumas qualidades. Se para ser um cidadão aqui nesta terra, você precisa ter algumas qualidades, imaginem os meus internautas para ser um cidadão dos céus. Talvez você até poderia dizer que seria impossível ser um ser humano, ser um cidadão dos céus, pois isto é verdade, a Bíblia nos garante isto. Quando Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, ele dizia assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E aí ele continua dizendo: e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não sou eu que estou falando isto. Isto não são palavras minhas. Isto não é palavra de nenhum líder religioso, mas foram as palavras do próprio Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo, lá no livro do Apocalipse, ele fala assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, a cidadania dos céus, ela não está tão distante quanto você imagina, meu dileto internauta. Ela não está tão longe quanto você pensa. Ela não depende agora somente de Deus, porque a parte que Deus tinha que fazer para te garantir
esta cidadania, ele já fez. Agora, compete a você, a mim, a nós, cumprirmos agora a nossa parte, porque Deus já cumpriu a parte dele. Onde está a dificuldade? A dificuldade existe no sentido de que nós cobramos muito. Se existe alguém que gosta de cobrar, este é o ser humano. O ser humano faz muitas cobranças. O ser humano, ele é exigente com as coisas, cobra muito. Mas o nosso problema é que nós cobramos a parte da pessoa do outro lado, seja ele Deus ou o ser humano. Mas esquecemos de fazer a nossa parte. Nós agimos como se nós tivéssemos apenas direitos e não deveres. Mas precisamos entender que nós temos os nossos direitos e também os nossos deveres. E às vezes nós não cumprimos os nossos deveres e cobramos os nossos direitos. Aí é que mora a dificuldade. Um dia eu ouvia um missionário pregando aqui na nossa igreja mesmo. Esse missionário, ele é africano e ele estava em visita ao Brasil e esteve aqui na nossa igreja. E ele falou da promessa ou das promessas que Deus tem, que Deus faz para conosco. E na sua pregação, o missionário disse que da promessa até a bênção há um caminho a ser percorrido. E é aí que mora a dificuldade. A nossa maior dificuldade é percorrer o caminho da promessa até o seu cumprimento. É aí que nós falhamos, deixamos a desejar. Mas a cidadania dos céus, ela é possível para você, meu dileto internauta. Talvez você imagine, mas eu? Não, você sim. Aí você vai começar a procurar em você méritos que lhe garanta isto. Não existe. Você não é merecedor, eu não sou merecedor, nós não temos nenhum méritos que nos garanta isto. Tudo isto é pela bondade e pela misericórdia divina. É bondade do nosso Deus, é graça. A Bíblia diz assim que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Está vendo como é que é? A todos os homens. Qual é a graça de Deus que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens? É a pessoa de Jesus Cristo. Então, não existe uma minoria, um grupinho seleto de privilegiados. A porta da salvação está aberta para tantos quantos queiram alcançá-la. Só depende, sabe do quê? Da sua confiança, da sua forma de agir em relação a esta salvação. Depende só de nós, porque a parte de Deus, a parte divina, ela já foi realizada. Mas o salmista faz esta pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aí vem a resposta:
aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica a justiça, aquele que fala verdade segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. E aí, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então você viu aí as características, os itens, os requisitos a serem preenchidos por parte daquele que pretende ser um cidadão dos céus. É preenchendo esses requisitos que você chegará a ser um cidadão dos céus. E qual é a dificuldade hoje? A dificuldade nossa hoje é que nós invertemos as posições. O profeta Isaías, ele diz assim: ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem eles chamam mal. Aqueles que torna o amargo doce e o doce amargo. Então vocês percebem, e hoje nós estamos vivendo nesta época de inversão de valores. Hoje nós estamos vivendo a época das inversões de valores. Quantas vezes você já ouviu aquela frase dizendo assim que hoje é vergonha ser honesto? Quem é que já não escutou isto? Quando você quer viver uma vida de retidão, quando você quer viver uma vida de honestidade, de integridade, alguém acha que você é bobo, você não está entre os espertos. Percebeu como é que é a vida hoje? É a época da inversão dos valores. Mas o que o salmista diz aqui? No versículo 4, ele fala assim: aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Isso é o que a Bíblia diz. Mas hoje é invertido. Às vezes as pessoas reprovadas são valorizadas e as pessoas honestas, elas são desprezadas, preteridas. Então, hoje é assim. Eu escutei uma frase recentemente, alguém dizendo que poder não se transfere, poder se toma. Uma pessoa usou esta frase, pessoa que é postulante ao poder, pessoa que é postulante a um cargo máximo de liderança de uma entidade. Dentro da sua conduta, dentro do seu, da sua política de conquista, ele soltou que o poder não se transfere, poder
se toma. Isso é um absurdo, ouvir uma barbaridade desta. É uma falta de respeito com as pessoas. De repente eu estou ambicionando o poder e para mim não importa os meios que eu venha usar para chegar lá no poder. Isso verdadeiramente é um absurdo. Não se pode conceber uma ideia desta. Não se admite um comportamento assim, não é? Mas nós temos que viver dentro dos padrões de forma tal que não venhamos nós a inverter os valores. O que é amargo, o que é doce, o que é mal, e o que é bom. Esta tem que ser a nossa maneira de agir. Fazendo assim, nós já estamos com um pé no caminho da cidadania. Nós vimos aqui no Salmo 15 todos os requisitos que devem serem preenchidos para atingirmos a cidadania celestial. E depois do salmista descrever todos os itens, aí ele conclui dizendo: quem faz isto nunca será abalado. Portanto, está aí, meu dileto internauta, a exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero concluir agora a nossa programação fazendo uma oração em seu favor e em favor de toda a sua família no encerramento aqui do nosso programa. Eterno Deus, bondoso Pai Celestial, eu quero nesta hora te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui nos estúdios da TV Jaguari, Senhor, levando ao ar a mensagem da Tua Palavra. Quero te pedir a bênção por todos os internautas que estiverem conectados e aqueles que depararão com este vídeo, Senhor, que eles possam serem alcançados com a Tua bênção. Abençoa esta casa que tem aberto as portas para a nossa programação. Abençoa a diretoria, o quadro de funcionários, os projetos desta casa, assim como também os demais programadores que fazem uso deste espaço. Nosso Deus, nós te pedimos tudo isto e te agradecemos em nome de Jesus. Meu dileto internauta, esteja comigo na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Até quarta, se Deus assim nos permitir.